Muito boa tarde. Obrigada, antes de mais, por estarem aqui nesta missão de debater algo tão meritório. E obrigada por também me receberem aqui, nesta emblemática fundação. Hoje o que nos traz a esta Teva Talks é algo muito, como dizia há pouco, muito meritoso. E quando conhecemos alguém que é cuidador, por vezes até nos sentimos orgulhosos. Hoje vamos nos dedicar a alguém que se dedica, literalmente, de corpo e de alma a outra pessoa. Muitas vezes, ou quase sempre, abdicando do seu tempo e também abdicando muito do que é a sua vida, do que são os seus sonhos, do que eram as suas ambições, do que eram as suas metas profissionais muitas vezes, ou simplesmente aquilo que idealizaram fazer na vida. Tudo isso muitas vezes fica comprometido. É este o tema que hoje nos traz aqui, até esta fundação. Mas antes de mais, devemos um agradecimento à Teva Portugal e também à diretora-geral Marta Gonçalves Casal. Boa tarde. En primeiro lugar, gostaria de agradecer en nome da Teva a vosa presenza nestas Teva Talks e darvos as boas-vindas. Esta é a primeira SAO dedicada aos cuidadores informais de unha serie que iniciamos hoxe aquí na cidade do Porto e continuaremos no mes de novembro en Lisboa. A Teva orgúllase de tratar 200 millóns de doentes en todo o mundo diariamente e isto conférenos unha grande responsabilidade, non só con os doentes e os prestadores de servizos de saúde, mas tamén con as familias en torno aos doentes. O traballo dos cuidadores informais dá un importante contributo para as economías dos países, ben como para o benestar individual e da sociedade. Eles satisfacen a grande maioría das necesidades de cuidados en todo o mundo. No entanto, o seu traballo permanece en grande parte invisível e non recoñecido. En Portugal, estímase que existen máis de 1 millón de cuidadores informais. Destes, cerca de 240.000 son cuidadores a tempo inteiro. Son, sobretudo, mulleres entre 45 e os 75 anos que desempeñan este traballo non pago, que representará máis de 300 millóns de euros por ano. Os números reais non son coñecidos, así como tamén non se coñecen totalmente as dificultades que enfrentan, mas sábese que durante o período da pandemia da COVID-19 aumentaran. Tamén sabemos que teñen poucos apoios disponíveis, que están confrontados con desafíos a nivel económico, social e emocional e que nen o Estatuto do Cuidador Informal, aprobado há máis de un ano, veio dar resposta a todos estes problemas. O seu recoñecemento legal é xa unha realidade, mas os cuidadores teñen moita dificultade en acceder ao mesmo. A desburocratización é fundamental para facilitar o seu acceso. 6 meses depois da Segurança Social comezar a receber requerimentos, había pouco máis de 1.000 persoas con o Estatuto do Cuidador Informal recoñecido en todo o país. São todos estes motivos que levaran a Teva Portugal a establecer como a súa principal misión, enquanto empresa, apoiar e axudar os cuidadores en Portugal a seren visíveis, a recuperar a súa posición fundamental na nosa sociedade e dar ferramentas para que o seu traballo non sexa o pesado fardo que recoñecen. Desde 2019, implementamos programas de prestación de cuidados en 7 países: Canadá, Israel, Ucrania, França, Chile, Argentina e Rusia. E hoxe aquí iniciamos a nosa andadura en Portugal. Hoxe é a primeira Teva Talks con o foco nos cuidadores informais, marca o primeiro paso neste camiño que a Teva Portugal quer percorrer. Queremos dar voz aos cuidadores e dar visibilidade do seu traballo, tantas veces invisível. Pretendemos recoñecer o traballo daqueles cuidadores que, con o seu empeño, dão resposta a todas as necesidades das persoas de quen cuidan e que axudan a ultrapasar da mellor forma posible a difícil experiencia da doenza. Cuidadores que crían un ambiente confortável e seguro para os doentes e para as súas familias, eliminando medos, apoiándoos psicolóxicamente e humanizando os cuidados. Moito obrigada.
Obrigada, Marta Gonçalves Casal. E para quem, como vós, muitos ligados à área da saúde, outros mais ligados à área do social, da prestação de cuidados sociais, outros até a cuidadores, como alguns que estão aqui, é mais fácil perceber a dimensão desta problemática. Para alguém como eu, mais distante, torna-se mais difícil perceber as dificuldades pelas quais passam estas pessoas. Podemos imaginar, mas é difícil, de facto, sentir as dificuldades que sentem no dia-a-dia. Podemos pensar algumas, mas ficarão certamente muito aquém das dificuldades, das pequenas coisas, das dúvidas, das incertezas. Será que estamos ou não a fazer tudo bem? São essas apenas algumas das dúvidas e levou Bruxelas a fazer um estudo, atendendo à dimensão desta problemática, levou Bruxelas a fazer um estudo a nível europeu sobre quais são as principais dificuldades ou sentimentos que sentem estas pessoas no seu dia-a-dia. Como é que conseguem resumir, de alguma forma, as consequências de se dedicarem tanto a outra pessoa? E chegaram a uma conclusão muito simples. Várias consequências e várias negativas. Haverá certamente positivas, podemos analisá-las daqui a pouco, mas haverá certamente, e há, negativas. Uma delas, a exaustão, a ansiedade, a depressão, a solidão, isolamento, pobreza. Não vale a pena adiantarmos muitas mais, julgo que estas são paradigmáticas da dificuldade que estas pessoas passam. Mas só eles, estes cuidadores, estes homens, estas mulheres de almas muito nobres, conseguem esclarecer com exatidão aquilo que sentem no dia-a-dia. Vamos ao testemunho da Fátima Torres. Ser cuidador é, em primeiro lugar, gostar muito. Eu não consigo ver estas coisas de outra maneira. E, por outro lado, como dizia o príncipezinho, cativar. Cativar a quem nós cuidamos, o que não é nada fácil. Quem tem um filho autista sabe perfeitamente que há ali uma parede, às vezes, impenetrável. E ser cuidador é uma dedicação total. Tenho 71 anos, sou mãe de um rapaz de 32, que junta o autismo com uma parte de síndrome de Down. Desde que o Manel tem 2 anos e meio, que eu tive a noção de que o Manel tinha problemas graves de desenvolvimento. O ser cuidador é uma responsabilidade 365 dias por ano, com todas as horas do dia, de estarmos a tomar conta de nós e de outra pessoa que precisa de nós, mas muito, mesmo muito. É uma responsabilidade muito grande, mas é também uma obrigação, uma atenção, um cuidado, um carinho, e chegar ao fim do dia e saber que no dia a seguir vamos ter outra vez que ser cuidadores, vamos ter que estar com a maior das atenções, mas tudo isto se desmonta, tudo isto deixa de ser tão difícil quando há um sorriso, quando há um olhar, e essas coisas se transformam todas em aspectos muito positivos. Conseguimos qualquer coisa. Eu acho que as maiores dificuldades dos cuidadores são às vezes aquelas pequenas coisas que nem se nota do dia-a-dia. Como é que eu vou dizer, Manuel, calça as meias e deixa de estar aí sempre à espera que eu faça tudo. E é preciso, eu não posso fazer nada que seja à força, tem que ser tudo, digamos, com o acordo dele. E eu acho que muitas das vezes a nossa grande dificuldade é comunicar com as pessoas de quem cuidamos. E tratar deles da melhor maneira possível, porque ninguém está preparado para uma situação destas. Mesmo, penso eu até, já tenho falado com pessoas da área da medicina e tudo isso, que têm outros conhecimentos científicos, mas as pessoas de quem nós cuidamos normalmente são-nos muito próximas e nós queremos fazer o melhor por elas e nem sempre sabemos, nas alturas mais complicadas, como é que devemos resolver esses problemas. O que motiva mais enquanto cuidadora, se calhar é aquilo que motiva mais enquanto mãe, porque quando eu vejo o meu filho bem disposto, quando eu consigo ultrapassar certas situações tão difíceis que às vezes temos, isso é melhor paga, passa a expressão que eu posso ter. Eu acho que como cuidador é porque realmente há um grande elo de carinho, de afeto, e os afetos aqui são importantíssimos. O conhecimento é muito importante, mas os afetos são muito, muito, muito importantes entre quem cuida e quem é cuidado. E realmente, às vezes, há um simples olhar, um toque, que é o suficiente para nós percebermos que a pessoa de quem cuidamos reconhece que nós fazemos tudo, mas tudo por ela.
Ser cuidador em Portugal é uma situação que está a ser encarada, nomeadamente a nível do governo, com certeza dando alguns apoios muito baixos, porque é de tal maneira ridículo aquilo que dão às pessoas que estão a ser cuidadores. Estas pessoas precisam de apoio material, precisam de apoio técnico em casa, porque nós não sabemos muitas vezes como é que havemos de lidar com as pessoas de quem cuidamos, e precisam também de descanso. Não é um luxo, é uma necessidade absoluta. Parabéns, Fátima. E parabéns também ao Manuel, que faz hoje 33 anos. Parabéns. Fátima, antes de ouvirmos o seu testemunho, eu dizia que cuidadores eram homens. Eu estou um bocadinho emocionada a ouvir o testemunho. Eu já tinha ouvido, mas fico sempre muito comovida. Eu dizia que cuidadores são homens e são mulheres de almas nobres. Mas esqueci-me de acrescentar uma coisa no final deste seu testemunho, que são, acho, pelo menos a Fátima pareceu-me ser, pessoas muito sábias na forma como lidam com o outro. Parabéns, Fátima, também a si. Daqui a pouco, espero que ainda possamos falar com a Fátima, depois deste painel que iremos dar agora início. E para isso chamamos aqui a Teresa Almeida, que é a vogal da direção da Associação Nacional das Farmácias. Também o Belmiro Rocha, presidente da... Fátima ali, desculpe. A Teresa, aliás. O Belmiro Rocha, que é o presidente da Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação. Por ordem. Também Ana Luísa Pinto, a diretora executiva da Associação Cuidadores, Melhorar a Vida de Quem Cuida. E, por último, o Bruno Alves, membro do Conselho de Administração Executiva da Rede Europeia de Cuidadores e, por cá, também é o coordenador nacional da Cuidadores Portugal. Agradeço a vós, a vossa disponibilidade para falarmos deste tema que, como vimos, acaba por mexer muito com os nossos sentimentos, ainda mais a vocês que provavelmente terão mais estaleca, não é? Para lidar com estes temas mais sensíveis, infelizmente lidam com eles no seu dia-a-dia. Bruno, quando ouvimos a Fátima neste seu discurso sábio, emocionante, relatando as suas dificuldades, não foi algo que tenha estranhado de outros testemunhos? São queixas e são ensinamentos que a vida destas pessoas. Devo usar este microfone? Pode usar. Pode e deve. Estão a ouvir? Não. Sim. Estamos. Perfeito. De facto, a Fátima é mais um testemunho vivo daquilo que é ser cuidador. E quando falamos de ser cuidador, estamos a falar de um dos papéis mais nobres que podem existir na nossa sociedade. A Fátima representa aqui aquilo que foi, de certa forma, uma luta que nós temos vindo a fazer nos últimos anos. E quando nós iniciamos, por exemplo, a nossa tese de doutoramento, quando digo nós porque fui eu e a professora Ana, em Santiago, nós estudamos a qualidade de vida dos cuidadores informais das pessoas com paraplegia e tetraplegia. E percebemos que os cuidadores informais tinham pior qualidade de vida comparativamente com a pessoa com paraplégica e tetraplégica. Isto para nós fez-nos assim, mas o que é isto? Deu um clique. E nestas questões nós começamos a pensar, bem, em mais uma tese, para quê? Não faz sentido. Há que criar impacto na vida das pessoas. E como é que nós podemos fazê-lo? Nós tínhamos relatos da primeira pessoa, de cuidadoras, a dizerem, vocês continuem, andem com isto para a frente, porque nós precisamos de vocês. E relatos de uma expressividade emocional muito idênticos ao da Fátima, mas ainda carregados de uma maior emocionalidade. Não se podem comparar histórias de vida, mas era de facto, foi de tal forma marcante que eu e a professora Ana chegamos a um ponto e dissemos, bem, é preciso fazer qualquer coisa pela vida destas pessoas. E foi aqui que nós começamos a ver o que é que existia em termos internacionais, em termos de boas práticas, porque em nível nacional não havia nada, mas nada, de apoio organizado aos cuidadores informais. Nós fomos para uma rede, a rede europeia, é uma rede com sede em Bruxelas, que todas as associações de cuidadores são muito bem-vindas. É uma rede que tem mais de 70 organizações, de 26 países, e nós fazemos exatamente isto, fazemos dar voz àquilo que são as dificuldades e as necessidades dos cuidadores,
para que consigamos mudar as políticas europeias. Convidamos eurodeputados, recentemente, foram eleitos pelo circuito nacional, e fazemos aquilo que é uma estratégia, que até podemos falar do que é que foi defendido no Parlamento Europeu e aquilo que foi a Ursula von der Leyen no último discurso dela, neste âmbito. O que é que nós achamos em relação ao discurso da Fátima? Ela representa exatamente aquilo que é o dia-a-dia dos nossos cuidadores. Não temos respostas, estamos a viver uma plena distopia daquilo que era o desidrato do estatuto que nós defendemos. Nós tivemos o privilégio de sermos integrados no grupo de trabalho do Governo para subsidiar a criação do estatuto. E neste grupo, liderado pelo Sr. Manuel Lopes, que era responsável pela reforma da rede de cuidados continuados, nós conseguimos integrar algumas boas práticas internacionais, designadamente duas. Uma estratégia que era Enabling Cares to Care, que foi defendida no Parlamento Europeu, e outra que foi defendida por uma iniciativa por Sebastian Vogel, que nos levou a essa iniciativa, que é a Careless Parliament, na Escócia. A Escócia preparava-se em 2016 para se fazer o Estatuto do Cuidador, já numa fase não tão... Funciona como um grande farol para aquilo Sem dúvida. que Portugal vir a estar a fazer. Foi um marco decisivo, a que se juntaram outros movimentos associativos, e ainda bem que existem mais associações de cuidadores, porque nós realmente juntos fazemos a diferença e já percebemos que o Estado, por si, não tem os recursos necessários, nem a política de proximidade que é exigida para que realmente consigamos fazer a diferença. E nestes tempos de pandemia, e podemos depois falar um bocadinho mais sobre qual foi o impacto da pandemia, nós estudamos este impacto a nível europeu com 2.000 cuidadores informais, e foi de facto muito, mas muito impactante a pandemia. A Luísa provavelmente tem experiência também no terreno, consegue também partilhar a sua experiência do que é ser cuidador, porque eu sei que tem um programa fantástico de apoio aos cuidadores, que se iniciou em Matosinhos, se a memória não me falha, não é? E agora está no Porto, e se quiseres... Sim, portanto, antes de mais apresentar-me, eu sou a Ana Luísa Pinto, sou cofundadora da Associação Cuidadores e sou também a diretora neste momento. Nós somos os comuns mortais que sentimos na pele isto e que decidimos fazer algo e, portanto, acabou por ser a nossa call to action para, a partir de uma experiência pessoal, fazer algo pelos cuidadores. Com toda a humildade, dizer vamos tentar fazer algo, porque é óbvio que há aqui muito que não está ao alcance de uma associação, mas pelo menos aquilo que estiver, que o possamos fazer e fazê-lo bem. Então, há 5 anos que estamos no terreno, começámos no Porto, mas também tivemos em Matosinhos, daí a tua confusão. E a verdade é que começámos precisamente com perceber aquilo que o Bruno se deparou foi, muito bem, precisamos daqui de apoio para uma cuidadora informal. O que fazer? O que é que há? Não havia nada estruturado, a não ser algo para a pessoa dependente, mas depois também percebemos, olhando um bocadinho mais a fundo na questão, por curiosidade, quantos cuidadores é que existem? E começou logo aí a entrar esta curiosidade de perceber que estamos aqui com um gap, uma falha de apoio a uma população totalmente negligenciada, que tinha uma necessidade crescente, porque as próprias pessoas cuidadoras acabavam por ficar esquecidas ou que eram incluídas naquele apoio à pessoa com dependência, e tinha que ser, mas que acabavam por não ser tratadas como uma pessoa que também precisa de cuidados. Ana Luísa Pinto, e entretanto foi pelas vossas mãos que nasceu o Estatuto do Cuidador, que felizmente foi aprovado, nas sugestões, como dizia o Bruno, foram feitas. Mas ainda assim, ficam ou não aquém das vossas expectativas? Já nem digo das melhores expectativas. Sim, nós estivemos ativamente envolvidos no Estatuto. Existiram associações e a Cuidadores de Portugal teve um papel fundamental aqui. Nós existimos no terreno e a missão da Cuidadores foi sempre foi trabalhar no terreno através de serviços para quem cuida,
E claro que pela nossa existência já vamos abrindo um pouco mais o reconhecimento de quem é cuidador e também apoiar na advocacy. Agora, não é a nossa missão direta trabalhar essa área. Sempre nos vimos como tal de ajudar os cuidadores, mas também perceber as reais necessidades, que essas sim, levadas a quem decide, têm toda a importância. Portanto, entendemos como complementares nessa função. E neste ponto da situação em que estamos em Portugal, com o Estatuto do Cuidador já muito criticado por várias entidades, qual é neste momento a necessidade mais urgente? Para já que se concretize. Acima de tudo, porque aquilo que os cuidadores nos dizem é, de facto, há ali um conjunto de medidas que fazem sentido, que são muito necessárias, no entanto, estão na teoria e não estão ainda regulamentadas e deveriam estar a ser concretizadas de uma forma que todos pudessem ter conhecimento e acesso. Teresa Almeida é representante das farmácias. Sabemos que a rede das farmácias, pela sua dispersão no território, tem um contacto muito grande com a população. Quem cuida do outro já sabe que é considerado um cuidador? Está a funcionar? Está a funcionar. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Antes de mais, dar os meus parabéns à Fátima, porque isso realmente, eu digo sempre que eu penso que todos nós um dia seremos cuidados ou cuidadores, e isto é uma importância que eu acho que temos que ter como sociedade. Nas farmácias nós sentimos sempre que isso é um problema muito complicado. Há muitos anos que apoiamos de forma informal os nossos cuidadores. E aquilo, de que forma? Olhe, de todas as possíveis que as farmácias podem, usando a imaginação e aquilo que podem, entregando ao domicílio, fazendo todo o tipo de ajudas que podemos. Na pandemia nós fomos chamados, porque éramos de facto dos poucos serviços que estavam abertos, a ajudar de todas as maneiras, porque o chapéu de cuidadores cabe em muitas realidades muito diferentes. Nós temos pais que cuidam de filhos com especiais, temos adultos que já são considerados idosos a tomar conta de pais ainda mais idosos, que é outro problema. Temos maridos ou mulheres ou famílias com deficiência, e todas estas pessoas têm necessidades diferentes, porque se uma pessoa que tem uma criança especial tem um problema de liberdade imediata, porque se a criança não é portátil, passa a expressão, se não pode levar, a pessoa fica em prisão domiciliária, como eu costumo dizer, que este é um dos problemas de muitos dos cuidadores, não conseguem ter, e aí a farmácia pode ajudar na entrega, na dispensa, como até ajuda muitas vezes na marcação das consultas, olha, toda aquela parte que às vezes é preciso, e aí as autarquias são muito diferentes. Eu penso que as autarquias começaram mais cedo, estão mais atentas, mas há muita coisa, e aquilo até o que mais me surpreende é que há muitos cuidadores que não têm noção que são cuidadores. Acham isso uma escolha natural, uma fatalidade, e quer dizer, ninguém escolheu, mas tem que haver apoio, e as pessoas podem ter outro que muitas vezes nem sequer sabem onde é que têm que se dirigir aos serviços, e essa informação e a simplificação dessa informação era muito importante, porque ajudava muito. Eu costumo dizer às vezes a brincar que sou mais vezes assistente social que farmacêutica, no sentido que as pessoas depois chegam com os problemas, mas aquilo que eu faço, 99,9% das farmácias faz também, porque conhece a junta, nós estamos, pronto, nos meios mais pequenos ainda é mais fácil, e tenta ajudar da maneira que se pode. Belmiro Rocha, também sente que são os enfermeiros e a sua capacidade humana, que só com isso é que conseguem ir dando a conhecer aos cuidadores, dizer-lhes, atenção, são cuidadores, têm certos direitos, têm eventualmente direito a um subsídio, têm eventualmente direito a algum acompanhamento? Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, a saudar a Teva pelo convite que fez à Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação. É de louvar, porque efetivamente pôr a questão da responsabilidade social também em cima disto, para além da vertente económica ou financeira, de facto é fantástico, e nem todos colocam esse patamar, e portanto desde já a nossa gratidão pelo convite e pela atitude. Por outro lado, saudar a Fátima e o Manel, e na Fátima e no Manel todas as Fátimas e todos os Manéis que existem em Portugal, porque efetivamente existem muitos, estão subavaliados do ponto de vista quantitativo, e, portanto, muitos deles vivem ocultados, vivem invisíveis, e, portanto, agora Belmiro, aqui... desculpe interrompê-lo.
Por causa do número de cuidadores, um estudo de 2020 do movimento Cuidar dos Cuidadores Informais dizia que são 1.400.000, ou seja, que aumentou e muito nestes 2 anos da pandemia. Ainda acha que são mais do que estes? Eu estou plenamente convencido que sim, por uma razão muito simples. Todos nós, e eu há bem pouco tempo passei por uma circunstância de um pai que efetivamente teve um problema de saúde, ficou incapacitado, e eu próprio, durante um ano, acabei por, além de ser profissional de saúde, também fui cuidador. E, portanto, não contei para a estatística, seguramente como cuidador, embora mas fui tenha cuidador. sido. Por acaso foi uma situação, infelizmente, que correu mal e, portanto, acabou por falecer, mas, efetivamente, esta situação das incapacidades nem sempre são temporárias, algumas, de facto, são de caráter definitivo, e nós temos muito mais tendência a fazer esta contabilidade nas incapacidades do ponto de vista definitivo, de quem cuidamos de forma definitiva, mais do que propriamente aquelas situações temporárias do nosso dia-a-dia. Aqui gostava só de dizer 2 coisas. De facto, os enfermeiros, eu chamo-me Belmiro Rocha, sou o Presidente da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação, e de facto, os enfermeiros de reabilitação lidam muito com estas situações. Nós somos aproximadamente 4.000 no país, somos infelizmente muito poucos para as necessidades, e todos nós sabemos que 10% da nossa população, um estudo que foi feito pela Direção-Geral de Saúde, tem uma qualquer incapacidade do ponto de vista temporário ou definitivo. E, portanto, como tal, é sim, e isto continua, mais uma vez, subavaliado. E, portanto, nós neste momento, é assim, os enfermeiros também são cuidadores. Ok, não são informais, mas são cuidadores. E, portanto, nós, até à situação da pandemia, tivemos, de facto, um tipo de atuação que, depois da pandemia, ainda foi muito mais crítica. Nós, como estava aqui a minha colega anterior a dizer, a minha vizinha, de facto, nós tivemos que continuar e nós éramos, de facto, o elo de ligação e o elo de proximidade e o elo de disponibilidade mais imediato. Pela força dos cuidados ao domicílio, pela força dos cuidados de ambulatório, porque queria-se evitar as questões de ida aos hospitais, às urgências, aos internamentos e afins. Portanto, o enfermeiro tem aqui um papel crucial do ponto de vista do apoio. De facto, faltam, neste momento, muitas situações de apoio, de informação, de acesso. Mas são poucos, Belmiro, quer dizer que se são poucos enfermeiros de reabilitação em Portugal, haverá naturalmente muitas pessoas cuidadas, muitos cuidadores sem qualquer apoio médico? Eu diria que... Ou sem esse apoio médico de proximidade? Eu diria que muitos dos cuidadores provavelmente não têm o nível de cuidados que de facto deveriam ter em termos de quantidade e qualidade dos mesmos. E, portanto, não existindo estes recursos, de facto, nós não conseguimos chegar, muitas das vezes, a algumas das situações. Eu dou um exemplo muito concreto, porque, assim, nós estamos a ver as situações como o Manel, que, pronto, de pequenino, mas nós temos todos os dias a entrar-nos no hospital situações de AVCs, de infartos, de politraumatizados, de traumatizados vertebromodulares, e acreditem uma coisa, aquilo é literalmente cair a ficha à família e também cair um bocadinho da ficha aos profissionais que cuidam, porque sabem que automaticamente a seguir ao cuidado agudo, alguém vai ter que tomar conta, alguém vai ter que proporcionar cuidados e nós não sabemos, de facto, quem é que vai estar a seguir para dar esta continuidade de cuidados. Isto é dramático, porque nós, quando começamos a planear a alta dos doentes, ainda mesmo na fase aguda, nós deparamos-nos com situações terríveis, de casas que nós, quando fazemos o planeamento de alta, se vamos visitá-las, nós ficamos assustados, como é que é possível alguém morar num determinado contexto. Depois é assim, o grau de iliteracia é terrível e, portanto, nós percebemos que as pessoas não conseguem aceder a cuidados porque, de facto, não têm conhecimentos, não têm apoios
E, portanto, muitas das vezes, se calhar, são aqueles que têm mais conhecimentos que conseguem chegar aos mais apoios. E é isto que preocupa, porque, de facto, E para quem tem menos conhecimentos, há alternativas do que ficar simplesmente em casa ao cuidado de um familiar? Existem alternativas. Mas suficientes? Não, de facto não existem alternativas suficientes. Nós temos a noção de que de facto está a ser feito um caminho, quer nomeadamente, por exemplo, a nível da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que também é um aspecto de resposta, mas nós temos a noção que, por exemplo, a nível de ERPs, as estruturas residenciais para idosos, por exemplo, também não existem, nomeadamente para a pessoa com deficiência, sejam de outras idades que não propriamente idosos, e, portanto, nós temos a noção que não existem. Há aqui um caminho que está a ser percorrido. Só para complementar um bocadinho há bocado o que aqui foi dito, é sim, de facto, o Estatuto de Cuidador Informal foi agora, o Decreto-Lei 100 de 2019, se não me engano, e, portanto, avançou com 30 experiências piloto em 30 concelhos. Terminou agora e era bom que, efetivamente, estes 30 concelhos deixassem de ser propriamente um projeto piloto, mas sim um programa a nível nacional implementado nos 308 concelhos que eu penso que são... Isso ainda não acontece? E isto ainda não acontece. E porquê é que ainda não acontece, Valmir? Não sei. De facto, penso que neste momento estará a terminar esta questão do projeto piloto, penso que estarão a avaliar e que irão ser tomadas medidas, mas uma coisa é certa. No primeiro ano, no 2020, dos 30 milhões que foram disponibilizados, só foram gastos, utilizados quase 200 mil, e em 2021... Isso é porquê? Porque não é porque certamente faltassem necessidades onde gastar o dinheiro? Eu penso que tem a ver precisamente ainda pela dificuldade, quer por um lado dos mecanismos de acesso a esses recursos, mas por outro lado também ainda por alguma inexperiência, nomeadamente dessa mesma utilização e, portanto, dessa mesma acessibilidade. Portanto, eu quero acreditar que o próximo ano possa ser, de facto, um ano excepcional do ponto de vista de utilização dos recursos, não só sejam a questão dos subsídios, sejam a questão do acesso a determinados cuidados, mas que efetivamente haja uma plenitude, porque de facto nós estamos a precisar que efetivamente o cuidador informal seja devidamente valorizado, seja devidamente considerado, porque efetivamente, assim, não é possível, os cuidadores informais não aguentam isto muito tempo, em termos, e então a história da pandemia empurrou as pessoas muito mais para dentro de casa e os problemas continuam, correto? Podem estar um bocado mais confinados a casa, mas algum dia eles vão saltar, isto vai... E, portanto, é muito importante, por um lado, que nós recuperemos esta questão e que antes passemos à normalização, porque assim, voltar aos patamares anteriores à pandemia, mas por outro lado também recuperar, ir um bocado mais além, porque as necessidades de facto são bastantes e estão de facto com alguma dificuldade de acesso, não só em termos de informação, mas até em termos de cuidados. E portanto é preciso rentabilizar e agilizar no sentido de pôr à disposição dos cuidadores informais, de facto, aquilo que eles efetivamente precisam. Eu ia fazer uma chega, alguns apontamentos em relação às vossas intervenções, se me permitem. Em primeiro, eu também fiz parte da Comissão de Acompanhamento e Monitorização dos Projetos Piloto. Houve, de facto, ineficiência, e os números revelam isso. 30 milhões gastarem 1 milhão, ou menos de 1 milhão, ou chegar a 700, é notório. Mas também estive dentro e percebi algumas coisas, para quem está fora, se calhar não tiveram acesso a esse nível de informação. Quando nós apresentamos, no início dos inícios, quando fomos ao Care Scotland Act, a experiência de Edimburgo, houve alguns elementos-chave e pilares que nós introduzimos nos documentos de trabalho, a saber, a figura do enfermeiro, do profissional de referência, a importância de existir um gestor de caso, para avaliar as necessidades do cuidador a 2 níveis, de forma continuada e atempada, de forma a que as pessoas tivessem resposta em tempo oportuno e de uma forma não reativa, mas proativa. Isto porquê?
Por exemplo, a nossa tese de doutoramento, e em termos da psicologia, nós sabemos que é muito mais fácil intervirmos numa fase da sintomatológica do que, por exemplo, num episódio depressivo major. E, portanto, tratar uma perturbação é muito mais difícil que tratar a sintomatologia. E, portanto, é importante nós investirmos nesta ação proativa em vez de reativa. Aliás, esta é a estratégia levada a cabo pela Austrália. A Austrália também tem um nível, juntamente com os países anglo-saxónicos, um nível de maturidade em relação à implementação do Estatuto muito acima, se não o mais avançado no contexto europeu. E além de propormos esta figura do estudo de caso, propusemos a importância de os cuidados serem integrados, a área social e a área da saúde. Porquê? Porque as pessoas trabalham em silos, apesar de dizer que é fundamental haver cooperação, não há comunicação, e este foi um dos principais entraves ao arranque dos projetos piloto, porque para haver o cruzamento de dados entre a área social e a área de saúde, era preciso pedir autorização a uma comissão de partilha de dados. E este foi, de facto, um processo extremamente demoroso, e depois fizeram realmente um quadro de interoperabilidade entre a área social e a área da saúde. Surgiu a pandemia, mas, de facto, a pandemia não é escusa, porque, como eu referi, e já vamos mais à frente, se calhar, falar sobre o impacto de Covid nos cuidadores, mas isto para dizer que realmente houve uma grande inoperação e houve entropias por parte dos ministérios, que depois o futuro irá desvendar o porquê de tanta entropia. Além disto, além de reforçarmos a figura dos cuidados integrados, do profissional de referência, do apoio específico ao cuidador, que agora é programa de apoio ao cuidador, falamos muito da importância do reconhecimento e da identificação. Isto porquê? Aliás, nós fizemos isto na apresentação da proposta europeia Enabling Care do CARE, no Parlamento Europeu, em que apresentamos 10 pontos-chave para se criarem sociedades amigas dos cuidadores. E o primeiro que aparece é exatamente este, identificação. Se não houver identificação destas pessoas e o reconhecimento que elas existem à luz da lei, nós não podemos alocar um conjunto de respostas para satisfazer as suas necessidades. E, portanto, nós batalhamos sempre na importância da identificação. Contudo, a história, ao longo destes anos, que foram muito intensos, foi um marco histórico, sem dúvida, à criação do Estatuto, mas falta realmente a sua concretização, como disse a Luísa muito bem. Durante este processo, houve incentivo junto do Governo para que utilizasse os censos para identificar o número de cuidadores. Nunca obtivemos um parecer positivo. Sabe-se lá porquê? Contactamos a Presidência da República, contactamos o INE, fomos ao Eurostat, e o Eurostat disse que não, que era uma coisa a nível regional, que, portanto, cada país tinha que tomar a sua decisão. E falamos com o Presidente do INE, e o Presidente do INE disse, bem, está na agenda política, vamos ver. O que é certo é que deixamos perder mais uma vez esta oportunidade. Nós estávamos a braços com um documento que ia subsidiar a criação do Estatuto, e nós começamos, como é que vamos fazer? Sensibilizar a opinião pública sobre o número de cuidadores, porque os economistas são muito destas áreas de quantificação. Fomos parar com as estatísticas europeias e um colega, que é o Frank Goldbein, virei para ele e perguntei-lhe, olha, mas em termos europeus como é que são as estatísticas? E eles dizem, bem, 8 a 10% da população é cuidadora. Bem, então nós propusemos os 800 mil cuidadores, já nos parecia um número assim um bocado excessivo, inclusivamente os decisores políticos na altura disseram, tenho certeza, 800 mil cuidadores, não estão a ser demais. E o que é certo é que depois, com o movimento de cuidados cuidadores, percebemos que esse número era muito maior. E houve várias iniciativas que, deste diálogo com os decisores políticos, algumas coisas correram bem, outras menos bem, não foram conseguidas, mas faz parte do processo. Estou-me a lembrar, por exemplo, da nossa diligência, juntamente com outras associações, para introduzir a questão da vacinação nos cuidadores informais. Nós batemos à porta do Ministério da Saúde, à ACSS, à DGS, não tivemos resposta oficial pelos meios com os quais nós contactamos, soubemos que realmente eles foram integrados, pela televisão é que nós soubemos disto.
portanto, há aqui este desfazamento de quem toma a iniciativa e o querer o afastar de quem Mas é só um toma... desfazamento político, é também uma falta, por vezes, de sensibilidade para as causas sociais. Porque eu há pouco dizia que é muito difícil para quem está de fora e não vive de perto as questões médicas, da saúde, as questões sociais tão de perto, é um pouco mais difícil perceber a dimensão da problemática. Falta também essa sensibilização dos políticos para estas questões? Eu acho que não. Então é falta de vontade. É mesmo uma decisão política. Estamos a falar de sustentabilidade, contas públicas, estamos a falar de dinheiro, só que é preciso mudar o mindset político. Todo o dinheiro que é colocado à disposição dos cuidadores e da pessoa cuidada não é um custo, é um investimento. Porque estamos a promover a saúde, a qualidade de vida e bem-estar da nossa população. E esse é a função dos nossos políticos, não é? Dos nossos governantes. O nosso Presidente da República apelou à sensibilização, à uniformização, para que houvesse realmente um consenso generalizado por parte de todos os partidos. E tivemos, porque senão a Lei Sem Barra 2019, hoje, não era verdadeira. Agora, a questão está ainda termos pessoas, decisores políticos, dentro do Governo, que consideram realmente que é uma tendência futura, é uma tendência europeia. É algo que é passageiro, é como se fosse um vento da Europa que viesse se instalar e passasse por Portugal. Mas eles não têm a consciência que realmente investir os cuidadores informais é investir na sustentabilidade dos serviços sociais e de saúde, que são considerados a coluna vertebral da rede de cuidados continuados. 70% da rede de cuidados continuados reside ou tem o seu pilar nos cuidados informais. Portanto, se nós hoje em dia disséssemos aos cuidadores informais, façam greve, ninguém cuida, era o colapso social, da saúde e das contas públicas. Porque o Estado não tem dinheiro para pagar todo o trabalho que é feito por estas pessoas. E depois parece que, por artes de mágica, a partir de determinada idade, tudo se resolve. Chegamos aos 18 anos, a criança com deficiência deixa de ter os apoios do Estado. E parece que, miraculosamente, aquele cuidar daquela pessoa deixa de fazer sentido, porque é adulto. E todas as respostas desaparecem, esvaneiam-se. E isto é problemático. E depois, em termos de realmente o estatuto está bem conseguido em determinados pontos, a questão da capacitação, a questão da literacia que falamos aqui, a importância dos profissionais de saúde serem este ponto de contacto, este elo de ligação, porque a informação por vezes não chega. E quando falamos em literacia, não é só promover estilos de vida saudáveis, tem a ver também com dar informação para fazerem uso dos seus próprios direitos. E isto está a falhar, por exemplo, no acesso ao estatuto. Muitos dos cuidadores provavelmente não acedem ao estatuto porque nem sabem os direitos que têm. Como dizia há pouco a Teresa Almeida, que muitas pessoas nem se reconhecem nessa condição de cuidador. Sem dúvida. E ainda hoje, muitos deles dizem, eu não sou cuidador, eu sou pai, sou mãe, sou avô, ou sou neto, ou sou filho. Nós, neste momento, estamos a introduzir na sociedade portuguesa a discussão para um fenómeno social que está a ser já tem censos esta questão, que é a questão dos jovens cuidadores. Estamos a falar de crianças e de jovens que apoiam e que prestam cuidados. E alguns deles assumem-se como os principais responsáveis na prestação dos cuidados. Nós fizemos há pouco tempo uma intervenção no Dia Europeu do Cuidador, que foi criado no dia 6 de outubro, porque nós, em termos europeus, percebemos que não existia nenhum dia europeu do cuidador e para facilitar até a comunicação na agenda política, era importante haver uma comunicação, uma estratégia. Este ano estava dedicado à questão dos jovens cuidadores. Nós fizemos uma intervenção com o maior perito mundial sobre esta questão. Estamos a tentar criar um ecossistema com o município de Gaia, com a Comissão Nacional de Proteção de Jovens e Crianças em Risco, estamos com o IPDJ, estamos a proporcionar atividades lúdicas, estamos a ter atividades com aquilo que se chama Whole Family Life Approach, ou seja, uma perspectiva sistémica, ver quais são as necessidades da pessoa cuidada. Tivemos a intervenção do Presidente da República e não tivemos nenhum meio de comunicação social que fizesse uma reportagem sobre este assunto. Também falta literacia. Penso que sim, ou vontade. Eu não percebo, deste ano para cá, todos os artigos que nós tivemos submetidos aos mídia têm sido completamente postos ou barrados, ou nós não temos tido, como eu disse, palco na manifestação da nossa voz. E este é mais um exemplo, como é que a principal figura de Estado, que é o Presidente da República, que tem uma intervenção para um fenómeno social na sociedade portuguesa,
e que não houve um único jornal ou uma única cobertura noticiosa sobre este fenómeno. É uma questão de liberdade. Temos que mudar isso, não é, Bruno? Diga? Temos de mudar isso. Temos que mudar e por isso cá estou, porque realmente são estas intervenções, e agradeço à Teva e ao Movimento Cuidar dos Cuidadores, porque são estas iniciativas que realmente conseguem dar voz e de uma forma muito simples, cara a cara, face a face, para realmente também partilhar na primeira pessoa aquilo que são os nossos anseios, as nossas dificuldades. E o Estatuto foi falado aqui, ele foi conseguido por uma unanimidade da população portuguesa, não é porque a Cuidadores Portugal foi por todos. Foi um desidrato nacional. Aliás, a maior parte dos cidadãos nacionais, num inquérito, julgo que foi feito, diz mesmo que os cuidadores merecem ter um apoio, devem ter um apoio do Estado. Portanto, é uma questão que, que todos nós, enquanto cidadãos, estamos sensíveis. Claro. Não nos importamos de gastar os nossos impostos, segundo esse estudo, não é? Não nos importamos de gastar os nossos impostos num apoio que seja dado aos cuidadores. Eu só quero ressalvar... Ninguém reclamaria se essa medida fosse implementada pelo Governo. Claro. Posso só complementar Claro. uma questãozinha? O que há bocado o colega acabou de falar, de facto, é a questão visível do ponto de vista de intervenção política. Concretizando, em termos práticos, que é tendo nós na nossa frente a pessoa que precisa dos nossos cuidados, e seja com um cuidador formal ou informal, há uma coisa que é muito interessante, que é assim, quando de facto temos vontade e temos garra, nós conseguimos ultrapassar muitas situações e, portanto, se for preciso deitar paredes abaixo, se for preciso criar acessibilidades e tal. De facto, eu queria tocar aqui duas coisas que eu acho que vão ser pedras cruciais. Uma delas tem a ver com a acessibilidade, acessibilidades não só físicas e afins, mas acessibilidade por meio de informação, da literacia e afins, que é de facto uma pedra angular nesta questão. E, por outro lado, a questão, não sei se vocês têm conhecimento, mas dentro de em breve, até março, vai ser feita a transferência de competências da área da saúde para as autarquias. E, portanto, este processo de descentralização que está a ser feito é um processo que também tem que ser agarrado, nomeadamente nesta área da saúde, e que tem que ser agarrado, nomeadamente nesta questão de cuidar. Porque e poderá ser útil, pelo menos nesta questão dos cuidadores? Exatamente, porque assim, supostamente, as autarquias estão mais próximas do cidadão. É como as farmácias, como dizia. Tal e qual como as farmácias, tal e qual como os centros de saúde, portanto, estão mais próximas do cidadão. E, portanto, é uma excelente oportunidade que, efetivamente, seja feito em cada concelho este levantamento de proximidade para, efetivamente, se a montanha, se o Maomé não vai à montanha, venha à montanha ao Maomé. E, portanto, aqui o que nós pretendemos é, de facto, conhecer bem estas necessidades reais. Não são necessidades artísticas, correto? Porque isso depois leva-nos a outros campos. Necessidades reais e, de facto, ir de encontro a isto. E, portanto, é uma excelente oportunidade que, agora nesta transferência de competências, se faça esta proximidade às autarquias. Por outro lado, dizer-vos que, assim, do ponto de vista dos enfermeiros de reabilitação, claro que nós fazemos toda esta informação ao cuidador informal, aos familiares, aos amigos, aos envolventes, às pessoas envolventes, dos recursos disponíveis, de todo este papel. Mas, de facto, para nós, enquanto técnicos, enquanto profissionais de saúde, enquanto enfermeiros de reabilitação, a nossa preocupação é, de facto, minimizar este impacto. É criar na pessoa a sua mínima satisfação do ponto de vista das atividades de vida diárias. Eu não me interessa ter doentes altamente musculados que façam fisioterapias, façam isto, mas se depois não conseguem levantar-se da cama e não conseguem sequer dar um passinho e não conseguem sequer ir ao cafezinho da esquina para socializar. Portanto, há de facto aqui pequenos passos que, enquanto nós, profissionais de saúde, e enquanto também os cuidadores informais, é muito importante porque esta questão das atividades de vida diárias são cruciais. As pessoas muitas das vezes não querem nada de especial. Querem, pelo menos, conseguir adotar as técnicas necessárias para se levantar da cama, querem adotar as técnicas necessárias e disponíveis para passar por uma cadeira, dar uns passinhos, conseguir a ultrapassar... Fátima Torres falava há bocado das meias, não era, Exatamente. Fátima? Ultrapassar era uma coisa simples. 3 ou 4 passinhos
de uma escada, porque, ouçam, às vezes 2 ou 3 degraus de uma casa são uma espécie de uma muralha da China para determinadas pessoas. E, portanto, a nós, enfermeiros de reabilitação, usando estes saberes, usando estas competências, usando estas questões técnicas que temos, efetivamente procuramos, através de pequenas intervenções, de facto, conseguir dar a máxima autonomia, a máxima funcionalidade possível dentro das capacidades que este nosso indivíduo que está a ser cuidado e o cuidador informal que toma conta dele, para que efetivamente ele possa sentir, de facto, a alegria de viver, não é? Porque viver sem alegria de viver ou viver sem qualidade de vida, de facto, é muito complexo. E, portanto, nós fazemos jus, os enfermeiros de reabilitação fazem jus a isto, que é assim, os enfermeiros salvam vidas, os enfermeiros de reabilitação salvam a qualidade de vida. Se me permite, eu ia acrescentar aqui no seguimento daquilo que o colega acabou de dizer. Aproxima só um bocadinho mais. Sim, um dos objetivos da Cuidadores é precisamente apoiar nesse processo. Ou seja, uma das necessidades maiores que os cuidadores têm é de sentirem-se capacitados, empoderados. Então, a capacitação que desenvolvemos foi, desde logo, uma capacitação muito prática para, também com a enfermeira, de poder ajudar o cuidador, imaginando depois de uma alta, de saber como fazer no dia-a-dia. É verdade que a situação é bem diferente, um hospital para casa, e existem situações dramáticas, portanto, um técnico especializado pode ajudar, não só com indicações no imediato, nesse momento da alta, mas deve, no nosso entender, haver um follow-up que possa ir vendo a evolução e possa ajudar, acompanhar no fundo. Isso é um ponto que é fundamental, a capacitação de cuidadores informais, saber fazer. Outro é a informação, que já aqui foi falada. Temos, desde o início, que criámos uma linha de apoio ao cuidador, um 800, ou seja, é uma linha que está adaptada a todo o território nacional, precisamente para chegar a pessoas desde Bragança a Faro e para que possam utilizar esse meio não só para apoio emocional, que é logo uma das necessidades prementes de quem cuida, um espaço confidencial, seguro, para poder desabafar. Muitas vezes já não existe suporte familiar ou os familiares mais próximos estão fechados, saturados da situação e, portanto, é importante o cuidador saber que pode desabafar, mas também pedir apoio concreto, local, que respostas existem, como é que está a situação do Estatuto de Cuidador, ou outro tipo de dúvidas, prestações sociais, respostas sociais. Haver aqui um ponto de contacto. O nosso objetivo, e no caso aqui do Estatuto, reconhecimento, não é dizer faça o reconhecimento ou não faça, longe disso. O que nós procuramos é informar a comunidade, informar os interessados, para poderem tomar decisões informadas. E isto é importante não só pelo ato em si, mas também da forma como é feito. Porque realmente existe aqui um binómio muito diverso entre pessoa cuidadora e pessoa cuidada, diferentes condições socioeconómicas e diferentes graus de literacia. E nós próprios temos essa experiência nos beneficiários que apoiamos diariamente. E o que acontece é que é preciso trabalhar a informação para que possamos chegar a todo o tipo de público. A senhora Maria, que vive numa aldeia e que não sabe o que significa um estatuto, até uma pessoa que tem, de facto, capacidade própria para procurar e informar-se. Portanto, é muito importante não só transformar a mensagem para que seja acessível aos públicos que temos, de cuidadores informais, como também chegar a eles. O alcance é uma das nossas prioridades, mas só pode ser feita com articulação. E este, parece-me a mim, como o Bruno disse, deve ser um ponto fulcral neste momento para todos, que é... Porque ainda há muitos compartimentos. Sim, trabalhamos muito por capelinhas, sabemos disso, é um ponto que temos que todos melhorar, porque todos ganhamos com isso. E nós já fazemos com parceiros, tanto da saúde como do social e município, precisamente para identificar, porque neste momento tem sido um trabalho muito pesca à linha e não queremos isso. Portanto, temos que ser um pouco mais inteligentes na forma de trabalhar e ganhamos todos com isso, ao fim e ao cabo. Portanto, haver aqui uma articulação entre todos, porque a Cuidadores, por exemplo, já consegue ter um conhecimento importante sobre uma população, uma amostra da população,
que, partilhada com o devido respeito pelo RGPD, etc., consentimento do cuidador, pode facilitar uma resposta na saúde, por exemplo. E, portanto, é este tipo de informação, de articulação tripartida com o cuidador e com as várias entidades locais que pode criar diferença. Francamente, acho que já todos falámos muito naquilo que são os problemas, as necessidades, os desafios. Seria interessante começarmos a falar nas soluções. Seria interessante realmente começarmos a ver que, ok, já sabemos isso, como é que vamos fazer isto? E como é que vamos fazer? Eu já estou a dar aqui um exemplo. É articulando para conseguir identificar. Porque isto é o que nós fazemos, realmente. E já o fazemos com parceiros. Portanto, há parceiros que já estão sensibilizados para isso. E estamos a protocolar com entidades da saúde, precisamente para alcançar cuidadores, começando localmente, mas, como vos digo, pela linha chegamos a cuidadores de longe, que, por sua vez, podem ser referenciados nos locais de onde nos ligam. Eu penso que é isso, é esta criatividade, vontade das várias entidades públicas, privadas, de poderem colaborar e não se fecharem tanto como nós às vezes também sentimos. Teresa Almeida, acha que há pouco o que o Belmiro falava sobre a transferência das competências da saúde para as autarquias pode ajudar nisto que acabámos de falar, no evitar tanto compartimento e unir de alguma forma uma maior cooperação? Eu, na minha experiência, acho que as autarquias neste papel têm uma proximidade indiscutível. Eu espero sempre é que a transferência de competências venha com o envelope financeiro, porque se não vier, nós vamos estar aqui daqui a um ano a discutir a mesma coisa. Não vale a pena transferir competências se não houver transferência de verbas e capacidade de cada autarquia implementar as políticas. Eu não sabia que o Censo não tinha aproveitado essa identificação, acho que foi uma oportunidade perdida, porque foi uma coisa que era um trabalho que estava feito e Nós ajudava fizemos a questão, muito. inclusivamente. Pois, também. Olha, Nós também fizemos. Muito. Desconhecia esse aspecto e acho que isto é daquelas coisas que Em 2017. que só acontece em Da Portugal. mesma forma. Temos os dados, não os sabemos utilizar, porque Exato. isto era uma coisa para o bem comum, portanto não penso que haja regime de proteção de dados que ninguém visse com maus olhos, e ajudava muito a identificar, até porque depois o tipo de estruturas que vai ter que ser montado vai também ter que ter em linha de conta as necessidades específicas. Nós temos casos muito particulares, como por exemplo a paramiloidose, que é uma doença que também é muito invalidante e tem prevalências diferentes no país. Temos situações que eu concordo com o que disse a Fátima, que acho que era urgente, até porque eu tenho na farmácia vários casos desses em que era urgente haver instituições para as famílias descansarem um bocadinho. Não é um luxo, era uma necessidade, as pessoas saberem que durante um período os seus familiares, estavam em segurança, estavam bem cuidados e o cuidador respirava um bocadinho. Porque eu costumo dizer, em última análise, quando o cuidador não puder, como é que vai ser, não é? Portanto, acho que era de todo o interesse. E depois, também, não fazermos aquilo que eu acho que se faz muito em Portugal, que é arranjar assim um quadradinho e a pessoa fica colocada naquele quadradinho. As necessidades dos cuidadores vão ser diferentes. Independentemente do seu grau, é óbvio que o apoio financeiro é a base, sem isso, mas a literacia, o tipo de apoio, o tipo de necessidades, o tipo de doente que cuidam, e esse tipo, acho que haver uma figura que, no fundo, conjugasse ou congregasse todas as disciplinas, não é? A farmácia, o médico, todas as pessoas que pudessem intervir, até algumas visitas ao domicílio que podiam fazer muito sentido para ajudar. Todos nós temos esta experiência informal de ir muitas vezes à casa de alguns dos nossos doentes e a gente deitar as mãos à cabeça ou que lá encontra, duplicação de medicação, coisas fora da validade. Mas são coisas feitas um bocadinho ad hoc, ou porque vamos administrar a vacina da gripe, ou porque vamos ajudar alguém ou a fazer alguma entrega, ou às vezes até explicar um bocadinho algumas dos dispositivos de inalação que são um bocadinho mais difíceis, mas era importante, de facto, deixarmos um bocadinho de abertura para que depois quem decide, e em articulação com o cuidador, que é no fundo a pessoa que também devia ter a última palavra, o que é que realmente faz mais sentido para si naquele momento, e o que é que vai fazer daqui a uns tempos, porque nem todos vão precisar de tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso, tenho muita esperança que as autarquias consigam, porque de facto, é aqui como dizem os nossos vizinhos de painel, estamos todos mais próximos, não é? Nós conhecemos, é mais fácil do que o decreto-lei, não é? Aliás, essa foi uma das sugestões que estão no documento final da Comissão de Acompanhamento e Monitorização dos Projetos Piloto, exatamente o envolvimento de autárquico. E falou-se aqui muito bem de ver os profissionais de saúde como aliados
não só na navegação de todo o circuito do SNS, e nós sabemos que o percurso de cuidados vamos ter necessidades distintas, elas não são constantes, elas vão flutuando de acordo com as necessidades e com a evolução da doença. E, por exemplo, na Austrália eles têm um modelo muito interessante para as pessoas com deficiência. Quem nasce deficiente na Austrália tem certeza que vai ter um projeto de vida e que os seus objetivos vão ser concretizados. Isto porquê? Porque tem uma allowance que vai ser variável de acordo com os seus projetos de vida. Ou seja, em Portugal dá-se um subsídio todos os meses, igual todos os meses. Como se a vida fosse igual, não houvesse aqui flutuações. E na Austrália, no modelo australiano, tem exatamente isto. Imaginemos que aquele indivíduo com deficiência tem o sonho de fazer o seu próprio negócio. Então, uma equipa especializada da área social vai-lhe dar recursos para ela concretizar o seu sonho. E falta muito, estamos a anos-luz deste sistema. Por outro lado, penso que, em termos de políticas, há muito ainda para se fazer, para se concretizar. Falamos aqui da necessidade do próprio estatuto ser mais abrangente. É demasiado redutor os critérios de elegibilidade. Um cuidador informal que trabalhe fica completamente à margem de tudo. Não pode ser. Tem um salário. Recebe um salário. Só quem é mais pobre dos mais pobres é que recebe algum tipo de ajuda. E mesmo estes, com a pandemia, tiveram uma grande dificuldade em aceder, porque só 700 pessoas é que acederam num universo de milhares de pessoas. Como é que isto é possível? Nós sabemos o impacto que a pandemia sobrecarregou os sistemas sociais e de saúde. Há aspectos positivos, sem dúvida, da implementação e associados a este governo. Eles chamaram associações de cuidadores, como a nossa, para termos uma voz ativa também sobre a definição das políticas. Nos grupos de trabalho nós tivemos parte da comissão. Agora, há questões que estão relacionadas com a contratualização. Se não há dinheiro de uma carteira de serviços, as coisas são muito difíceis de serem estruturadas. Dona Bidian, com a questão da qualidade, nós temos os outcomes, nós sabemos o que é que nós queremos atingir, promover qualidade de vida. Mas nós só conseguimos promover qualidade de vida do cuidador se tivermos uma estrutura e um processo. Se nós temos os mesmos profissionais que já estão a dar o litro, sobrecarregados com as atividades que têm, para um Serviço Nacional de Saúde que está por si já dilapidado com toda a pressão que foi o Covid, como é que podemos exigir aos profissionais de saúde que tenham mais esta responsabilidade acrescida junto dos cuidadores informais? Eles já o iam tendo. O Dr. Belmiro sabe disto. Os profissionais nunca se destituíram desta função. Mas a própria da organização, a estratégia, a metodologia, tudo isto envolve tempo. E esse tempo não foi conseguido com a pandemia. Mas se a pandemia sobrecarregou os serviços sociais e de saúde, o que é certo é que também a pandemia sobrecarregou os cuidadores informais. Neste estudo que nós fizemos, aliás, a Eurocares, nós percebemos que dos 2.000 cuidadores informais a nível europeu, 49% tinha dificuldade no acesso aos serviços de saúde. E isto é muito significativo. Para mais, nós temos um número que de 67% teve prejuízo na sua saúde física e mental. 67% é imenso. E 77% diz que teve uma pior qualidade de vida resultante da pandemia. E, portanto, com isto, os outros países mais evoluídos, com um nível de maturidade muito maior do que a portuguesa, começaram logo e de imediato a investir no apoio aos cuidadores informais. Porque 17% da nossa amostra refere ainda, inclusivamente, que aumentou o número de horas de cuidado por semana. Portanto, a intensidade de cuidado aumentou. E não é difícil de pensarmos, a imaginarmos, e provavelmente estão aqui pessoas que o fizeram, em que estão a cuidar dos filhos, tiveram a cuidar dos pais ou da pessoa com deficiência, e nisto tudo ainda tem que trabalhar. E aqui nós temos uma medida que é fundamental, que é a concertação social. Nós temos uma diretiva comunitária que é necessária transpor para a regulamentação nacional, que tem mesmo a ver com a conciliação, equilíbrio, trabalho-família. Vamos ver o que é que isto vai dar. Eu estou confiante que a flexibilidade laboral e este equilíbrio seja realmente conseguido, porque o dinamismo, o impacto, se nós queremos uma Europa competitiva, tem que investir nas empresas. E as empresas têm que investir no seu melhor capital, que é o capital que são as suas pessoas. Se nós temos uma pessoa que está sobrecarregada, que ainda vai ter que trabalhar quando sai de casa e que depois dorme poucas horas e às vezes nem dorme porque a pessoa que cuida está com dores, tem insónias, como é que ela vai ser produtiva no dia a seguir? Mas se por outro lado tivermos uma liderança em que deposita confiança no cuidador, trabalhador, e lhe der flexibilidade laboral e que lhe deixa acompanhar a pessoa cuidada,
O trabalhador vai ser a primeira pessoa a reconhecer esse esforço da entidade patronal e a dar o melhor de si à empresa. É a tal liderança autêntica que falta muito aos nossos CEOs das empresas, que estão muito obstinados com métricas obsoletas de produtividade que não são ajustadas à dinâmica que se quer instituir para uma Europa que se quer competitiva. Bruno Alves, a Luísa Belmiro e também a Teresa, peço-vos, estamos a terminar esta, parece que não, mas já passou o nosso tempo. Eu sei que é muito difícil isto que eu vos vou propor, é um desafio quase hercúleo perante as necessidades que faltam a satisfazer. Se neste momento pudessem decidir para ser implementado amanhã uma necessidade que pudessem ver satisfeita já amanhã destes cuidadores, uma proposta que pudessem fazer hoje ao Governo e que seria cumprida, qual é que seria? Começo eu? Quem quiser. Eu acho que é da mais elementar justiça que um cuidador informal possa trabalhar. Pode ser em part-time, pode ser em meia hora. O trabalho faz parte da nossa realização. E eu assisti muitas vezes, tenho casos na farmácia de pessoas que não puderam. Não houve a mínima flexibilidade das carrinhas, isto sem crítica nenhuma, porque as voltas são o que são, das carrinhas de apoio, porque vinham buscar as crianças deficientes, as pessoas tinham que as deixar a uma hora, porque se não as deixassem já perdiam, portanto perderam o emprego porque não conseguiam, não havia ali meia hora de flexibilização para entrar mais tarde ou deixar e tiveram que deixar trabalhar. Pessoas que se tiverem um rendimento declarado perdem o apoio e pessoas que sejam, portanto, era importantíssimo, do meu ponto de vista, para a saúde mental, para a integração, que os cuidadores informais pudessem ter nem que fosse um part-time. Se isso não colidir com o bem-estar da pessoa que cuidam, porquê é que não vão te permitir? Porquê é que temos que condenar as pessoas a viverem na pobreza? Porque o subsídio depois não é compatível com muitos dos gastos. Portanto, acho que isso era uma das primeiras medidas adaptada a cada uma das realidades. Acho que isso fazia todo o sentido. Podemos começar por aí. Não, sem dúvida, como primeira medida, era efetivamente pôr na prática o que temos neste momento do Estatuto do Cuidador Informal e, de facto, fazer a máxima rentabilização da verba, que embora possa ser pequena, que inclusivamente não chega sequer a ser utilizada. E, portanto, sem dúvida, é fazer a máxima, melhor, potencializar e que, de facto, seja alargado a todos os concelhos do país esta questão e que não seja propriamente um projeto piloto, mas sim seja um programa. E, da outra parte, é efetivamente aproveitarem, nomeadamente todos os profissionais, isto aqui é uma questão multiprofissional, multidisciplinar, mas que aproveitem nomeadamente os enfermeiros de reabilitação, porque estão no terreno, numa boa dispersão a nível nacional, estão próximos, estão disponíveis e, portanto, podem perfeitamente fazer aqui esta ponte, esta ligação e no fundo, fazer de chegar de acesso, quer à informação, quer aos cuidados e por força a que, de facto, se possa fazer esta máxima utilização do Estatuto do Cuidador Informal. Implementar os 30 milhões de euros. Se fosse apenas uma, penso que poderia ser a substituição do cuidador informal por alguns períodos, dependendo das situações, e aí integraríamos pessoas que fariam os cuidados de acordo com a necessidade específica para que a pessoa cuidadora informal possa ausentar-se, descansar, trabalhar Julgo e que em fazer Gaia outro se quer tipo de coisas. implementar uma coisa chamada internamento de alívio para que o cuidador possa descansar. Sim. Lá está. O descanso é fundamental e, portanto, seria uma forma de substituir durante alguns períodos ou de uma forma mais ou menos prolongada o cuidador informal para que possa conciliar melhor com outras Dar medidas de descanso apoio. aos cuidadores. Descanso. Diga, Belmiro. Só uma nota, é que efetivamente isso já existe. Eu, por exemplo, há coisa de 2 anos, 3 anos, que fui enfermeiro-chefe do Serviço de Pneumologia de Gaia e, de facto, nós tínhamos mais ou menos institucionalizado que, em situações de doentes neoplásicos, já fases terminais e afins, que efetivamente nós fazíamos alguns internamentos no sentido do descanso do cuidador. Portanto, isto existe. Se calhar esta ideia foi inspirada nessa iniciativa do hospital, possivelmente. Isto existe. Nós não fomos buscá-la a lado nenhum, porque esta questão do descanso do cuidador... É de bom senso. É de bom senso, existe pela Europa fora e, portanto, é feita. Agora, não pode ficar sobre, no fundo, um bocadinho à boa vontade da organização, do serviço, dos profissionais. De alguém que substitua o cuidador. Esta questão do descanso do cuidador deve ser uma prática institucionalizada,
reconhecida e, de facto, ver o interesse dela, porque, efetivamente, a ausência das pessoas para o mercado de trabalho, as faltas que elas correspondem no contexto dos seus empregos e afins, custam muito, muito mais dinheiro do que propriamente esta questão do descanso do cuidador. Bruno Alves, só uma proposta. É difícil. São todas importantes as que estão aqui referidas. Desde a parte Acrescento uma nova. Uma nova. Eu vou falar da estratégia europeia. No presente discurso da Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, falava-se da implementação de uma estratégia europeia para o cuidado, para ser implementada já no próximo ano. Eu quero acreditar que esta estratégia vá contagiar os países e que Portugal seja também contagiado por esta visão. Aquilo que eu desejo que esta estratégia europeia foque é um reforço da rede de cuidados continuados, que não foi aqui referido, a qualidade dos cuidados continuados, porque as ofertas que existem e a pandemia pôs a olho nu as fragilidades do sistema e a forma como os nossos velhinhos são tratados nos lares, nas estruturas residenciais, a acessibilidade, a facilidade ou a dificuldade em pagar a profissionais, e espero seriamente que as ajudas para apoio domiciliário, os cuidados de saúde, não sejam apenas o fim, sejam apenas o meio para aquilo que se pretende, que é promover a qualidade de vida de quem cuida e de quem é cuidado. Muito obrigada. Ainda não vos liberto porque ainda queríamos dar mais 10 minutinhos para alguém que quiser fazer algum comentário ou fazer alguma questão, mas sempre, Fátima, aproveitando que está aqui e aproveitando a sua generosidade no testemunho que deu, tem alguma dúvida para esclarecer? Quer acrescentar mais algo? Deixe-me só esperar pelo microfone. E ouve-se bem, o que eu ouço perfeitamente. A questão que eu ponho todos os dias, isto não é tão transcendente quanto isso, é o que vai acontecer quando eu partir. Essa é a grande preocupação que tenho eu e que têm muitos cuidadores. Nunca me tinha lembrado disto, confesso, e não quero com isto estar aqui a tomar tempo para mais ninguém, mas é assim. Eu, o ano passado, portanto, durante em plena pandemia, o meu filho, em vez de ir à PPA, CDM, onde costumava ir, durante aquelas horas, durante o dia, ficava em casa comigo e todos os dias de manhã perguntava: onde vamos? Que fazemos? Eu lá tentava inventar umas coisas, eu como tantas outras pessoas que aí estarão. Acontece que eu senti-me que não andava muito bem de saúde. Fui à junta de freguesia e perguntei: se eu tiver qualquer problema, como é que vai ser relativamente ao Manel? E a resposta que me dão é: quantas casas de banho é que a senhora tem? Quantos, não sei o quê, um interrogatório completamente disparatado. E eu disse: não, por acaso tem casa de banho, tem 3, não é uma, são 3, está bem. Mas isto sabe perfeitamente que esses apoios serão particulares. Eu disse: mas olha, eu toda a vida descontei muito dinheiro. Se de repente eu estou doente, ou se tenho qualquer problema sério de saúde, como é que vai ser? Bem, é que tive mesmo. E a minha sorte é que tenho uma filha mais velha que ficou com o Rui Manel durante 15 dias porque eu tive um problema gravíssimo de saúde e estive internada. E os cuidadores, de facto, têm um desgaste muito grande. Eu nunca na minha vida tinha estado doente com o que quer que fosse. Deixei de trabalhar. Não me canso de dizer que não foi por causa dele, mas foi para ele. Deixei de trabalhar primeiro onde trabalhava como jornalista na RTP e depois deixei de trabalhar mesmo porque o Manel precisava mais de mim do que o dinheiro que eu ganhava noutro sítio ao fim do mês. E não fiz favor nenhum, o favor que eu faço é a mim porque eu vejo melhor. Mas os cuidadores precisam tanto de apoio, tantas das vezes, porque muitos de nós já não somos muito novos. E volta e meia a coisa não corre tão bem, não é? Eu já não consigo de manhã levantar-me todos os dias às 7h30 com a mesma genica com que me levantava. Conheço muita gente a que lhe acontece a mesma coisa. Portanto, a única coisa que eu queria deixar aqui é agradecer imenso a vossa participação e este trabalho e que chamem a atenção às pessoas que governam este país, que façam só esta pequeníssima conta. Se tiverem que fazer apoio, por exemplo, a um jovem que tem uma deficiência intelectual, que não sabe apertar um par de sapatilhas, uma pessoa ou duas para tomar conta dele durante o dia, o Estado paga? Quanto é que paga? A mim não pagam nada, muito obrigada, só quero é ter saúde. Era só isto que eu queria deixar aqui. Obrigada, Fátima. O futuro é sempre algo que preocupa quem cuida de alguém, porque se no futuro esse alguém falha, como é que a pessoa cuidada fica? Mais alguma questão, alguma partilha? Não sei se estou atrasada. Mas vou-lhe dar o microfone. Não
Não sei se estou atrasada no tempo ou não, mas quando eu li o primeiro estatuto e o segundo estatuto que saiu, eu vi lá que os pais, portanto os cuidadores, que, no caso eu sou cuidadora do meu filho que também é deficiente, e dizem que a mim, que eu não tenho direitos a nada, que é substancial, que é material, porque já tenho idade superior a 66 anos. Eu pergunto, porquê? Se eu criei o meu filho desde que ele nasceu deficiente, tinha 8 dias de vida, ele está com 45 anos e autónomo, não está tão autónomo como era porque teve um glaucoma juvenil. E é essa pergunta que eu deixo aqui ficar, que me escandaliza, me revolta. Quer dizer, já não sei olhar por ele, só porque já tenho 75 até, e continua a ser o pilar dele lá em casa, eu e o pai. Como é? Eu só faço esta pergunta. Como é que isto é possível? Bruno, obrigada. Bruno, consegue responder? Provavelmente enquadra-se numa situação similar a muitos cuidadores que se prolongam ad aeternum, não é? O que é certo é que o Estatuto foi sofrendo alterações. Por exemplo, em relação aos pais com pessoas com deficiência, nós debatemos-nos, por exemplo, na discussão da Comissão, para uma situação, por exemplo, em que os pais deixavam durante 2 a 3 horas a criança com deficiência numa instituição para conviver, para estar com os outros, e estes pais não tinham acesso ao estatuto nem ao subsídio de cuidador informal, porque era considerado que durante aquelas 2, 3 horas aquele pai estava liberto e, portanto, não fazia a tempo inteiro. A conversa, em termos de negociação, a parte política ficou sensível a este argumento de que estes pais eram pais a tempo inteiro e eram cuidadores a tempo inteiro. O que se passa no caso relatado tem a ver com o facto, provavelmente, de oferir neste momento uma remuneração, e essa remuneração entra nas contas para a alocação do tal subsídio de cuidador. Tal como nós dissemos, é um estatuto muito redutor e que prende só, e é só direcionado à atribuição do estatuto ao mais pobre dos mais pobres. E, portanto, quando ele foi aprovado, nós tínhamos quase como que um presente semi-amargo na boca. Porque sabíamos que, por um lado, era um marco histórico, tínhamos coisas muito boas, mas também estávamos conscientes que algumas destas coisas, para serem conquistadas, precisavam de muitos anos pela frente. E essa questão do subsídio do cuidador era uma delas, porque os critérios são tão apertados, para que se conseguir uma ajuda é mesmo muito difícil. É claro que este estatuto tinha coisas positivas, a capacitação dos cuidadores, não se resumia a uma ajuda pecuniária, a integração dos cuidados, mas realmente tem toda a razão e eu partilho do seu ponto de vista e cá estaremos para continuar esta luta. É muito redutor. Até 12 de setembro de 2021 foram reconhecidos mais ou menos 5.000 cuidadores informais e apenas 478 receberam a prestação social de apoio. Portanto, muitas pessoas que ficaram pelo caminho e só 5.000 é que foram reconhecidos. Falávamos aqui em 1.400.000 cuidadores que poderão ser ainda mais. Assim não gastamos, vamos poupar e a verba vai sobrar para outra coisa qualquer. Mais importante que os 30 milhões é gastá-los bem, não é? E essa foi uma das críticas de alguns relatórios de primavera que fazem a avaliação do SNS. Eles falam também desta questão que a Luísa falou muito bem, esta questão de, às vezes, o SNS trabalha de uma forma muito sozinha, muito top to bottom, dos conselhos de administração e, por exemplo, é difícil eles deixar-se tocar por iniciativas dos outros stakeholders privados. E quando temos projetos tão interessantes como o da Luísa, com tração no terreno, que tem um conjunto de stakeholders já montado, eu pergunto qual foi o hospital ou qual foi o centro de saúde que lhe já deu a mão e já aconteceu. E em Matosinhos, eu sei que eles são muito bons e muito proativos, mas isto não é aquilo que é comum acontecer e é uma das críticas do relatório Primavera 2021. Mais uma questão? Acho que sim, fala. Para já peço desculpa de estar aqui. Posso estar a dizer algum erro, mas sou aluno da Universidade Fernando Pessoa e estou a tirar o curso de Gerontologia e Intervenção Comunitária. E há pouco mais de uma semana tivemos uma aula em que falámos do tal subsídio
que foi aqui falado. Está na Lei 100 de 2019, em que o apoio social em 2021 era de 438 euros, certo? Percebi que para receber este subsídio era preciso fazer umas outras contas um pouco esquisitas, em que o rendimento do cuidador informal é somado às prestações da dependência da pessoa cuidada, mais a soma da pensão social da velhice com as prestações do cuidador, que dá 411 euros, certo? Subtraindo as prestações todas que nós temos perante a pessoa cuidada, dá-nos um total de 27 euros. E o senhor disse que tínhamos que começar a investir. É verdade, sim. Temos que começar a investir, mas eu conheço um rapaz que teve 8 anos a tratar de uma pessoa acamada com Alzheimer. Durante esses 8 anos, nenhum apoio foi prestado. E este subsídio foi aprovado em 2019. Com este dinheiro e a demora de ter investido neste subsídio, como é que uma pessoa consegue investir com este dinheiro e com o tempo que foi demorado a ser imposta esta lei? Obrigado. Tá. Quando eu falei da ótica do custo versus investimento, era a visão que eu queria que o Estado visse, porque o Estado não dispensa dinheiro para investir nos cuidadores informais. E isso é a prova da forma como está o cálculo desse subsídio atribuído. Eu penso que realmente ninguém consegue cuidar com 27 euros, como é óbvio. Nós temos também aquela situação dos pais que cuidam da pessoa com deficiência e se esta criança for institucionalizada, há um custo acrescido. E há a institucionalização precoce desta pessoa e o cuidador informal doente também vai sobrecarregar o SNS. Isto é mais que óbvio e isto é senso comum, mas em termos de operacionalização é um facto que as ajudas atribuídas são manifestamente baixas, redutoras e para os quais nós estamos a tentar lutar para que sejam mais bonificadas a favor do cuidador e, obviamente, da pessoa cuidada. Houve, nos últimos anos, um investimento muito profundo no reforço da rede de cuidados continuados e isto, tudo que é programas de apoio aos cuidadores informais e à pessoa cuidada, acabam por ter impacto. São medidas indiretas, que nós não vemos, que não contabilizamos, mas o que é certo é que elas criam impacto. Agora, são manifestamente insuficientes. Isso é um facto e é preciso realmente investir mais nelas. Se me permite, eu acrescentava aqui 3 pontos. O primeiro é no seguimento da necessidade de descanso. A Cuidadores criou um serviço que, não respondendo àquilo que é a necessidade maior de descanso, é o pausas breves, que é um período regular, poucas horas, mas regular, para que o cuidador possa sair, mas deixar a pessoa cuidada segura, neste caso com voluntários que acompanham ativamente. Foi uma daquelas respostas que achámos que fazia todo o sentido e validada no UK. Falando em UK, por exemplo, eles têm já as contas feitas e sabem que por cada libra investida num serviço ao cuidador informal tem um retorno social de 6 libras. Para quem entende de economia percebe que isto é significativo e também sabe, e está relacionado com o apoio em termos de libras que são direcionadas para os cuidadores informais, 132 bilhões de libras, que são muito mais do que o orçamento para o NHS, que é o Sistema Nacional do Reino Unido. Portanto, é preciso ter visão para perceber que vale a pena, não é só necessário, vale a pena, quem está preocupado com contas, que é preferível trabalhar a montante e não a jusante para poder cuidar, ajudar a cuidar com os apoios necessários. Não somos ainda muito visíveis, cuidadores, portanto é necessário, e agradecemos nós também à Teva por esta iniciativa excelente e por muitas outras que venham, para podermos cada vez mais mostrar que cuidador informal, ou pessoa que cuida do pai, ou pessoa que tem a cargo pessoa X, que tudo isso é cuidar de alguém, e esse cuidar de alguém não é só cuidar de alguém, há muito por trás, e no final de contas tem a ver com algo que é esperança. Os cuidadores não têm esperança porque não veem a luz ao fundo do túnel, só veem obstáculos, e portanto é mesmo importante
quem está com diferentes missões nesta temática, de poder estar mais próximo, mais articulado, com fluxos mais ágeis de informação para conseguir, de facto, dar apoio aos beneficiários. Não sei se está aí um microfone a caminho. Olá, boa tarde. Como farmacêutica, e não pondo esta questão à doutora Teresa, mas ao resto do painel, como é que nós, farmácia, como sendo uma rede tão alargada a nível nacional, vos podemos ajudar, ou o que é que nós podemos, vocês nos podem desafiar a que nós possamos estar integrados e possamos fazer a diferença na vida dos cuidadores? Excelente pergunta. Estava à espera disso. O objetivo é mesmo esse, é de todos os serviços de proximidade com o Sr. Manuel e com a Sra. Maria, de explicar, de entregar um folheto simples, mas de esclarecer, ou seja, de despenderem um tempo do dia, haver aí uma alocação de horas para os cuidadores informais, para poderem explicar o que se passa na realidade. E para isso, e se necessário, de criarmos relações de parceria para estarmos todos informados, temos o ponto de situação e assim transmitirmos também informação correta e útil. Portanto, é uma questão só de entrar em diálogo. Eu penso que realmente a Luísa bateu no ponto certo, realmente, desta relação que se quer criar. Eu penso que a farmácia também cada vez mais tem-se posicionado numa política de proximidade com o cidadão. Quantos e quantas pessoas vão às farmácias porque têm nela uma fonte de companhia, não é? E, de certa forma, há aqui uma relação de confiança que é importante ser reforçada e valorizada. Muitos dos direitos dos cidadãos são obtidos na conversa até com o próprio profissional de saúde, seja ele farmacêutico, seja ele enfermeiro de referência, enfermeiro de família, de reabilitação. E isto é um diálogo, porque os enfermeiros e os farmacêuticos são os principais aliados dos outros profissionais de saúde. A adesão à terapêutica, por exemplo, é feita na estrita relação entre cuidador, farmacêutico e a pessoa que a prescreve. Nós sabemos, por exemplo, internacionalmente, a importância que cada vez mais tem a figura da enfermagem da comunidade e da farmácia da comunidade. Temos cada vez mais respostas, é certo, mas esta capacidade de interligação, trabalhar em rede, faz todo sentido o farmacêutico conhecer, por exemplo, o médico de família, o enfermeiro de família, articularem-se, haver reuniões em conjunto para realmente articularem-se e trabalharem em conjunto, porque o trabalho em equipa é muito mais do que se trabalhar de uma forma isolada e em silo. E esta interoperabilidade é fundamental para a promoção da tal qualidade de vida e saúde e bem-estar que nós estamos a falar. Também, por outro lado, na avaliação da saúde física e mental do próprio cuidador, numa conversa que o farmacêutico tem enquanto profissional de saúde, ele pode reconhecer sinais e sintomas que são sugestivos que aquele cuidador não está bem. E pode realmente fazer referência para o SNS, não é? Portanto, é nesta relação que se cria valor e, portanto, é aqui que nós temos que investir. Já agora, só para complementar, de facto é assim, é estranho, eu tenho 33 anos de profissão e, curiosamente, já há muitos, 10, 20 anos, que ouço estes problemas de como é que a gente consegue chegar, como é que a gente consegue... São 10, 20 anos e estamos aqui em pleno século XXI a debater a mesma coisa e, se calhar, daqui a 10 anos vamos estar outra vez aqui Eu espero que não, e espero que a gente consiga, de facto, de vez dar, porque é assim, nós somos cada vez mais detentores de conhecimento, somos cada vez mais detentor de rapidez com o 4G, o 5G, o 6G, o que para aí vem. Quer dizer, nós somos cada vez mais detentor de todas as ferramentas e mais algumas, e é curioso que continuamos todos a trabalhar uns para cada lado. E, portanto, é uma coisa muito estranha, mete-me um bocadinho de confusão, porque efetivamente tenho a clara noção que quando nós queremos resolver o problema, nós resolvemos o problema. Aliás, veja-se a questão da vacinação do Covid. Portanto, rapidamente, quer dizer, ninguém acreditava que fosse possível que uma vacina pudesse aparecer num espaço de tempo tão curto e com tamanha fiabilidade. Mas a verdade é que quando, de facto, nós temos vontade, nós conseguimos.
E é isto que nos falta. Falta-nos a vontade, muitas das vezes, para conseguir as coisas. E, portanto, da nossa parte, enfermeiros, tenho essa clara noção de que estamos disponíveis no dia-a-dia para poder fazer esta ponte, para poder fazer esta ligação, para poder fazer este diálogo. Agora, claro que assim, não trabalhamos sozinhos, dependemos de outros parceiros e, portanto, é preciso que haja esta conjugação de esforços no sentido, de facto, de resolver os problemas. E quando nós queremos, nós conseguimos. O que é facto, e é verdade isto, é difícil trabalhar de forma integrada. Eu penso que a própria estratégia europeia para o cuidado vai lançar guidelines, orientações, espero eu, pelo menos é a minha vontade, que assim o seja, que haja aqui um conjunto de guidelines para se saber trabalhar de forma integrada, que esse é o desafio. Porque se nós estamos há 20, 30 anos a fazer a mesma coisa e continuamos todos a trabalhar em silo, significa que há alguma coisa que não resulta. A estratégia tem certamente de mudar, porque Não é? a estratégia usada até agora não tem dado mudar. frutos. Bruno Alves, Teresa Almeida, Belmiro Rocha, também a Ana Luísa Pinto. Agradeço aos 4 este momento de partilha e também de alerta que nos colocaram para também todos nós fazermos um pouco a nossa parte e alertar talvez aquela pessoa que não se identifique como cuidador, que ela é um cuidador, que tem certos direitos, que pode procurar ajuda e nós também possamos dar algum conforto, nem que seja ele emocional. Agradeço também à Teva Portugal esta oportunidade e esta tarde e agora convido-vos a todos a algum momento de partilha um pouco mais lá acima. Obrigada, boa tarde.